Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldair Coelho e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes. Primeiro, o que seria matriz, professor? Matriz nada mais é do que uma tabela retangular que satisfaz algumas características específicas, algumas condições específicas. Então, ela se diferencia da matriz estatística devido à não obrigatoriedade de título, fonte. A matriz ela é formada, ela é construída a partir de suas próprias leis de formações, de suas próprias codificações. Então, digamos que a matriz é uma tabela um pouco mais discreta. Só vai saber reconhecer as características dos seus elementos, só vai saber fazer a leitura das informações nela contida quem tiver a sua codificação, quem souber a sua lei de formação. Beleza? Então vamos aqui para as características gerais. Então, matriz é uma tabela retangular, formada por linhas e colunas. Observação, pessoal. As linhas da matriz serão sempre horizontais, e as colunas da matriz serão sempre verticais. Beleza? Então toda matriz A, vou chamar aqui de matriz A, toda matriz A ela terá um tipo, terá uma ordem. Essa ordem será determinada por esta estrutura, uma matriz A do tipo M por N. O que este M está representando? M está representando as linhas, o número de linhas da matriz, e N está representando o número de colunas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa matriz, nós temos uma matriz com linhas, duas linhas, e colunas, 1, 2, 3. Então, qual é o tipo dessa matriz? É uma matriz do tipo 2 por 3. Então, M, linha, N, coluna. Toda matriz é composta por elementos reais, por números reais. E todo elemento da matriz será representado por este termo aqui, Nós temos uma matriz A de ordem M por N, do tipo M por N, composta pelos elementos A e J. Professor, A e J, o que esse A representa? O A vai representar os elementos da matriz. Então, neste exemplo que foi apresentado, nós temos como elementos da matriz A o número 1, o 2, o menos 7, o 0, a raiz de 2 e o 5. E esse I, professor, A e J, o I vai representar a linha na qual aquele elemento está posicionado. E o J representa a coluna. Por exemplo, se nós temos aqui um elemento A1, 2, significa dizer que este elemento está na primeira linha, segunda coluna. É só buscarmos na matriz a interseção entre primeira linha e segunda coluna, e nesta interseção estará localizado o elemento A1, 2. Neste caso específico, nós temos, primeira linha, linha 1 aqui, segunda coluna 2 aqui, Qual é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? Acabamos de encontrar o 2. A2, 3, o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Então, nós temos aqui segunda linha e terceira coluna. Segunda linha, linha 2, coluna 3. Então, voltando aqui, recapitulando, matriz é uma tabela do tipo retangular, na forma retangular, formada por linhas e colunas. Toda matriz terá uma ordem, terá um tipo. Como é que eu determino? Como é que eu escrevo essa ordem? É só combinarmos linha por coluna. Então, eu tenho uma matriz A do tipo M por N, M linhas, N colunas. Toda matriz é também formada por elementos reais. E todo elemento terá uma posição específica na matriz. Quem é que determina essa posição? O IJ. Elemento A na posição IJ. J coluna. Então, matriz A do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Elemento A e 2 é aquele localizado na primeira linha, segunda coluna. Elemento A2, 3 é aquele localizado na segunda linha, terceira coluna. Beleza? Agora a gente vai construir matrizes a partir de sua lei de formação. Para isso é necessário escrevermos a forma genérica da matriz. Construir uma matriz, pessoal, a partir da sua lei de formação. Lei de formação de quem? Dos seus elementos. Então nós temos uma matriz A do tipo 3 por 2,
Perceba que esta informação com relação à matriz A nós já temos, o seu tipo, a sua ordem, 3 linhas e 2 colunas. E nós temos também a lei de formação do elemento AJ. Ou seja, nós sabemos que todos os elementos da matriz A, todos os elementos AJ, foram construídos a partir desta lei de formação. 2i menos j. Para construir a matriz A, é necessário, aconselhável que você faça um esboço da forma genérica dessa matriz. Esta forma aqui é chamada de forma genérica. Deixa eu anotar aqui. Forma genérica da matriz. Por que forma genérica, professor? Porque nós já sabemos que todos os elementos da matriz ocuparão estas posições específicas. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E assim sucessivamente, até chegar na ordem 3×2, chegar no tipo 3×2. Já sabemos o tipo da matriz, a lei de formação, a regra construtiva dos seus elementos e já temos a forma genérica. Próximo passo é construir os elementos. Como é que eu vou fazer isso? Trabalhando com a forma genérica. Então eu vou considerar aqui os elementos da primeira coluna, A11, A21, A31. Primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. E aplicar para estes elementos a lei de formação que foi apresentada na questão. Essa lei de formação será determinada pelo problema. Então não precisam se preocupar com a regrinha, porque o próprio problema vai sugerir, já que cada matriz tem sua regra específica. Esta é uma das características da matriz. Essa característica que torna ela diferente da matriz, da tabela estatística. Então nós temos aqui, primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Como é que eu vou construir esse elemento, professor? Usando a lei de formação. É 2 vezes i menos j. Quem é i? I é o primeiro elemento, linha, j, segundo elemento, coluna. Linha, primeira coluna. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Agora eu vou construir o segundo elemento, o primeiro elemento da segunda linha. Nós temos aqui A21. Mesma regrinha, mesma lei de formação. Quem é o i é linha. Aqui nós temos segunda linha. Então vai ser 2 vezes 2 menos j. J é coluna. Ainda estamos na primeira coluna. E agora no terceiro elemento, terceiro elemento da primeira coluna, primeiro elemento da terceira linha, nós temos A31, linha 3, coluna 1. A regrinha diz 2 vezes i, 2 vezes linha, então vai ficar 2 vezes 3, menos coluna, estamos na primeira ainda. Agora é só resolvermos a expressãozinha numérica, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, fazer direto aqui, nosso espaço é curto. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Com isso, nós já construímos os elementos da primeira coluna. Agora vamos construir os elementos da segunda coluna. Então nós temos aqui segunda coluna. Começa com primeira linha, segunda coluna. Temos o elemento A1, 2. Segunda linha e segunda coluna. Percebo que como eu estou construindo por coluna, o índice da coluna não muda. E terceira linha, segunda coluna. Para construir os elementos, mais uma vez eu vou usar a mesma lei de formação, porque neste exemplo específico foi sugerido uma única lei de formação. Vocês trabalharão com problemas compostos por mais de uma lei de formação. Então você vai ter que satisfazer cada condição a lei de formação específica. Então, quando o i for maior que j, ele pode dar uma lei de formação. I menor do que j pode ter uma outra lei de formação, i igual a j. Vai depender do problema. Então, vocês terão que ficar atentos às informações específicas de cada questão. Nesse caso, foi uma única lei de formação. Então, vamos aplicá-la agora na segunda coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes i, 2 vezes linha, 2 vezes 1, menos j, 2. Só repetir o processo, que 2 vezes 2, menos 2. E aqui 2 vezes 3,
menos 2. Teremos aqui 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Próximo passo é escrever a matriz, né? O nosso objetivo é encontrar a matriz A. Então, a nossa matriz A será essa aqui, ó. Primeira coluna, 1, 3, 5. Primeira coluna está aqui, ó. Nós escrevemos por coluna. Segunda coluna, 0, 2 e 4. Ordem da matriz, tipo da matriz, é uma matriz do tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Tipo, ordem, pode vir no problema também como dimensão. Qual a dimensão da matriz? A dimensão é o tipo, né? Linha por coluna, né? São duas dimensões do tipo, neste caso específico, 3 por 2, beleza? Então, neste processo aqui, nós construímos uma matriz a partir da sua forma genérica. E para isso foi necessário a lei de formação. A lei de formação vai ser informada pelo problema de maneira direta ou a partir de elementos suficientes para construí-la, beleza? Agora a gente vai falar sobre algumas matrizes específicas, né, que são conhecidas como matrizes especiais, e depois nós entraremos nas operações com matrizes, né? Iremos adicionar, subtrair e multiplicar matrizes. Matrizes especiais, professor. Então, o que são matrizes especiais, professor? São matrizes com características específicas. Então, nós temos aqui a matriz linha, é uma matriz especial. Qual a característica da matriz linha? Como o próprio nome já diz, ó, ela vai ter uma única linha e independente do número de colunas. Pode ser uma linha e uma coluna, vai ser chamada de matriz linha. Nesse caso específico, também poderá ser chamada de matriz coluna. Uma linha, 2 colunas, uma linha, 10 colunas, e assim sucessivamente. Qual é a obrigatoriedade? Qual é a característica específica da matriz linha? Ela tem somente uma linha. Então, nós temos aqui um exemplo de uma matriz linha, ó, uma linha, e 3 colunas. Cuidado para não confundir. Coluna, 1, 2, 3. Matriz linha, uma linha, 3 colunas. Matriz coluna é o contrário. Na matriz coluna, nós teremos uma única coluna e número invariável de linhas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 50. Então, nós temos aqui um exemplo de uma matriz coluna e 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos uma matriz do tipo 4 por 1. Matriz coluna, porque é formado por uma única coluna. Beleza? Matriz nula, como o próprio nome já diz, será uma matriz formada pelos elementos nulos. Todo AJ da matriz nula será nulo, será zero. A matriz nula é normalmente representada em problemas pela letra O. Então, sempre que tiver lá a matriz O, considere aquela matriz como matriz nula. Normalmente a questão especifica, ela apresenta algum dado que define aquela matriz como nula. Mas normalmente nas expressões matriciais, nas equações matriciais, a letra O representa a matriz nula. E de todas essas apresentadas, a mais importante das matrizes especiais é a matriz quadrada. Nós iremos trabalhar com diversas situações nas quais as características da matriz quadrada serão utilizadas, serão necessárias. Então, qual é a principal especialidade da matriz quadrada? Qual é a principal característica? Ela é uma matriz de número de linhas igual ao número de colunas. Por isso que é a matriz quadrada, né? Ela é um retângulo quadrado, um quadrado retângulo. Então, o número de linhas será sempre igual ao número de colunas. Ó, M igual a M, uma matriz de ordem M. Percebam que nas matrizes não quadradas eu tenho que citar linha e coluna. Matriz de ordem 2 por 3, matriz do tipo 2 por 3. Na matriz quadrada, como o número de linhas será igual ao número de colunas, eu só preciso citar linhas. Matriz de ordem 3, matriz do tipo 3. Então, a matriz quadrada pode ser do tipo 2, 2 linhas e 2 colunas, tipo 4, tipo 5, tipo 10. Característica da matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Existem algumas matrizes
especiais que são derivadas da matriz quadrada. Então, será o nosso próximo passo. Identificar essas matrizes também especiais, porém, derivadas da matriz quadrada. Matriz diagonal, matriz identidade e matriz transposta, pessoal, também são consideradas matrizes especiais. Também são matrizes especiais devido às suas características específicas. Percebam que a matriz diagonal e a matriz identidade também são matrizes quadradas. Só é possível construir uma matriz identidade se ela for inicialmente matriz quadrada. Quando a matriz é quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Na matriz diagonal, percebam a característica da matriz diagonal. A diagonal principal, esta diagonal chamamos de diagonal principal, é formada por elementos não nulos. Todos os elementos fora desta diagonal, fora da diagonal principal, são nulos. Isto na matriz diagonal. Então, a característica da matriz diagonal é só conter elementos não nulos na diagonal principal. Nas outras posições da matriz, os elementos serão nulos. Beleza? Elemento nulo, o zero. Matriz identidade, professor. Matriz identidade é uma matriz quadrada, né? Tem que ser matriz quadrada, neste caso específico de ordem 3 por 3, mas pode ser de ordem 2, de ordem 1, de ordem 5, de ordem 10. E diagonal. Então ela já é quadrada e também é matriz diagonal. O que a torna ainda mais específica é a característica dos seus elementos não nulos. Na matriz diagonal generalizada, os elementos da diagonal principal não nulos podem ser qualquer real, pode ser um real quaisquer. Na matriz identidade, os elementos da diagonal principal precisam ser necessariamente o número 1. Então, toda matriz identidade é uma matriz diagonal composta por elementos não nulos iguais a 1. Diagonal principal, só temos aqui elemento 1. Esta matriz identidade é importante porque ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, significa dizer o seguinte, ó, se eu pego uma matriz A e multiplico pela sua identidade, né? Identidade é uma matriz quadrada de mesma ordem de A. O resultado disso aqui vai ser a própria matriz A. Então, a matriz identidade é o elemento neutro do produto de matrizes. E é a partir deste elemento neutro que a gente vai produzir, por exemplo, a matriz inversa. A matriz inversa será construída a partir da utilização da matriz identidade. Outra matriz especial importante, que surge normalmente em probleminhas de vestibular, é a matriz transposta. Como o próprio nome já diz, a matriz transposta surge a partir da transposição de elementos, né? Eu vou transpor quais elementos, professor? Perceba aqui no nosso exemplo. Nós temos uma matriz A do tipo 2 por 3. A transposta de A, matriz AT, terá o tipo 3 por 2. O tipo dela tem que ser 3 por 2. Por quê? Porque na matriz transposta nós trocamos linhas por colunas. Nós pegamos as linhas da matriz A e as transformamos em colunas na sua transposta. Beleza? Nós temos aqui primeira linha. Quais são os elementos? 2, 0 e 4. Na transposta de A, esta linha se torna coluna. Então, primeira coluna da matriz transposta, 2, 0 e 4. Segunda linha da matriz A, 3, 7 e 5. Na transposta da matriz A, a segunda coluna será formada pelos elementos 3, 7 e 5. Beleza? Então, essas são as principais matrizes especiais. Existem algumas outras, por exemplo, matriz triangular. Vocês encontrarão aí no livro de vocês e vai ser bem tranquilo o entendimento da característica. Agora a gente vai falar sobre igualdade de matrizes e iniciaremos as operações. Vamos falar inicialmente, neste primeiro momento, da adição de matrizes. Beleza? Igualdade de matrizes e adição de matrizes. Primeiro, seria igual qual a condição para que duas ou mais matrizes sejam iguais? O que é necessário nas matrizes? A condição é bem simples, ó. A ordem tem que ser a mesma,
Então, uma matriz de ordem 2 por 3 só poderá ser igual a uma outra matriz de ordem 2 por 3. Se a ordem for diferente, já descarta a possibilidade de igualdade. E a segunda condição é, todo elemento AJ terá que ser igual ao elemento BJ. O que quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, ó, o elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz A tem que ser necessariamente igual ao elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B. O elemento da terceira linha e terceira coluna da matriz A, caso seja uma matriz de ordem superior a 3, terá que ser exatamente igual ao elemento da terceira linha e terceira coluna da matriz B. Então, matrizes iguais são matrizes de mesma ordem que têm os mesmos elementos nas respectivas posições. Beleza? Temos um exemplo aqui. Ó. Esta primeira matriz, eu vou chamar de matriz 1, é igual à matriz 2. A questão já afirmou isso, a situação, né? A igualdade já nos trouxe esta relação. Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é encontrar o valor das variáveis. Quais são as variáveis? X, nós temos aqui a variável x, variável y e variável w. Se essas matrizes são iguais, os elementos respectivos, né, nas posições respectivas, serão iguais, terão que ser necessariamente iguais. O que é que eu vou buscar aqui? Primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz 1 é x mais 1. X mais 1 tem que ser igual a 3. X mais 1 tem que ser igual a 3. Vou fazer direto aqui, mas poderia montar a equação. Porém, eu acredito que está claro para todo mundo que o valor de x tem que ser 2. Porque 2 é adicionado a 1, traduz 3 como total, como soma. Encontramos o valor de x. Valor de y, professor. Y está na segunda linha, primeira coluna, na matriz 1. Ele tem que ser igual, ele será igual ao elemento que estiver na segunda linha, primeira coluna da matriz 2. Ou seja, o y vai ser igual a menos 2. Último termo desconhecido, última variável é o w. Ó. W, segunda linha, segunda coluna da matriz 2, tem que ser igual ao elemento que está na segunda linha, segunda coluna da matriz 1. Ou seja, o w será igual a 7. Eu coloquei aqui um exemplo de igualdade de matrizes quadradas, mas não precisa ser necessariamente quadradas. Pode ser uma matriz do tipo 2 por 4, ela será igual a uma outra matriz do tipo 2 por 4, desde que essas duas condições, né? A primeira já está sendo satisfeita, que é ter o mesmo tipo, e a segunda condição precisa ser satisfeita também. Beleza? Adição de matrizes. A partir deste momento, a gente vai trabalhar com operações com matrizes. A nossa aula hoje se encerrará na adição de matrizes, mas prosseguiremos, né? Esta aula, na verdade, né? Eu vou gravar outra ainda, mas iremos prosseguir com multiplicação de escalar por matriz, de matriz por matriz, subtração por matriz. Então, primeira coisa aqui na adição, e este critério, né, esta regrinha, será repetida lá na subtração. Eu só posso adicionar matrizes se tiverem mesma ordem, assim como igualdade. O porquê da exigência de mesma ordem, professor? Porque eu vou adicionar todo o elemento AJ com um elemento BJ. Mesmo critério aqui da igualdade de matrizes. Se eu tenho um elemento primeira linha, primeira coluna, eu tenho que adicionar com o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz 2. No caso aqui da matriz B. E esta soma irá produzir o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz C. Por exemplo, nós queremos adicionar aqui a matriz 1 com a matriz 2. Então eu tenho que analisar o seguinte. Tem mesma ordem? Sim. Matriz de ordem 2, matriz de ordem 2. Vou pegar aqui o primeiro elemento com o primeiro elemento. 1 mais 0. Poderia fazer direto, viu, pessoal? Só vou mostrar aqui a etapa. Segundo elemento aqui da primeira linha com o segundo elemento da primeira linha da segunda matriz. Seria 4 mais menos 3. Eu já vou colocar 4 menos 3, porque mais com menos dá menos, beleza? Agora nós temos o primeiro elemento da segunda linha tem que ser adicionado com o primeiro elemento da segunda linha da matriz 2. Então, 5 mais 2, 5 mais 2, segundo elemento da segunda linha com o segundo elemento da segunda linha da matriz 2. 6 mais 7.
Agora é só resolvermos a operação, ó. 1 mais 0 vai dar 1. 4 menos 3, 1 também. 5 mais 2, 7. 6 mais 7, 13. Já deu para perceber que a ordem da matriz soma, né, da matriz total, permanece a mesma, não vai mudar, porque a única coisa que eu estou fazendo é juntar os elementos das suas respectivas posições da matriz A com os elementos da matriz B. Beleza? Então nós finalizamos aqui igualdade de matriz e adição de matriz. Já sabemos as características gerais de uma matriz. Matriz é uma tabela com regras específicas, com conceitos específicos. Então, na matriz, os elementos serão construídos a partir de uma lei de formação, a partir de uma codificação. Na tabela estatística, não. Na tabela estatística eu escrevo lá fonte, eu organizo em cada coluna o que o dado está representando. A tabela estatística ela é mais secreta. O leitor da tabela estatística precisa estar por dentro do modelo utilizado para a construção daquela matriz. Beleza? E só lembrando para o pessoal que está pensando em Enem, nos 2 últimos Enem surgiram questões que envolveram conceito de matriz. Não vinha caindo, né? Porém, nos 2 anos, nesses últimos Enem, nos 2 consecutivos, tiveram probleminhas que trabalhavam com matriz, bem simples, né? Quem tiver curiosidade pode observar, procurar no Enem do ano passado. Super simples, porém exigiu um conceito específico. Beleza? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Abraço.